A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez, todos vocês, ao nosso podcast A Bíblia Fala. Hoje nós estamos no episódio número 44 e eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, todos os internautas, suas famílias, filhos, pais, genros, noras, irmãos, todos. E todas as suas famílias. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. E espero que vocês hoje sejam edificados, quer dizer, nós todos sejamos edificados pela palavra de Deus, porque o que vale para nós, como filhos e filhas de Deus, o que vale para nós é o que a Bíblia fala. Isso é que interessa para nós, porque nós estamos vivendo com a regra de fé e prática única nas nossas vidas, é a Bíblia Sagrada. E hoje eu trago um tema aqui, o tema é bem comum, o assunto é bem comum, assim, todo mundo sabe. Agora, a pergunta é se os que sabem certo, sabem corretamente o que a Bíblia diz a respeito. E o tema do nosso bate-papo hoje, aqui, é o seguinte, que eu creio que vocês todos sabem. A igreja vai morar no céu. Essa é uma afirmação. Então, todo mundo fala isso. Todos os lugares, tudo quanto é lugar que a gente vai, livros que a gente lê, enfim, internet e tudo, estudos, enfim, em todas as dimensões e circunstâncias, a afirmação é a mesma. A igreja vai morar no céu. Bem, mas tem uma interrogação aqui, depois dessa afirmação. Será? Será mesmo que a igreja vai morar no céu? Então, o que nós precisamos saber para ter certeza? É exatamente verificar na Bíblia e ver o que a Bíblia fala a respeito disso aí, tá bom? Então, é algo que é bom para nós, que traz edificação e nos ajuda a sermos mais atenciosos, com a palavra. Bem, vamos começar então. Antes de eu ler algum texto bíblico aqui que eu separei para ler com vocês, vocês acham que a morada da igreja é no céu? Eu acredito que vocês, os que se converteram ainda, crianças ainda, eu acho que esse ensinamento vem desde lá do berço de vocês. Mas se todos vocês, ou alguns de vocês se converteram já adultos, já creram em Jesus, receberam Jesus como Senhor e Salvador, vocês também aprenderam isso. Então isso é comum, dizer que a igreja vai morar no céu. Mas eu faço uma pergunta aqui, vocês acham que a igreja, que a morada da igreja é no céu? Então, poderia se perguntar quais são as bases bíblicas para fazer essa afirmação. Então, a pergunta é, será mesmo que a igreja vai morar no céu? Bem, o que diz então a Bíblia a respeito desse tema, da morada dos remidos do Senhor? Bom, como o nosso podcast aqui tem por principal objetivo ensinar a palavra de Deus, ou estudar a palavra de Deus para que as pessoas possam aprender estudando, eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante
mas que parece ser novidade para muitos, provavelmente, muito provavelmente para a maioria dos cristãos, porque aprenderam algumas coisas estranhas às Escrituras Sagradas e também que no decorrer de centenas de anos, e mais propriamente, talvez aí 1.500 anos ou 1.800 anos por aí, a gente tem essa estimativa aí de que esse ensino tem já perdurado aí pelo menos mais de 1.500 anos. Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas referências para verificar o que a palavra de Deus fala com bastante exatidão a esse respeito. Bom, e para nós começarmos, eu quero ler com vocês o Salmo número 115, não o Salmo todo, mas nós vamos ler o versículo 15 e 16, tá bom? Então nós vamos lá. Vamos ler o versículo 15 e 16 do Salmo 115. Quer dizer, esse assunto, então esse tema, ele não é da época cristã, não é? Nem do Novo Testamento, mais propriamente. Ele já vem lá desde a antiguidade, desde lá dos profetas e dos salmistas, né? E vamos ler a primeira passagem aqui, Salmo 115, versículo 15 e 16. Olhem só, prestem bem atenção. O versículo 15 do Salmo 115 diz assim, olha: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Ou seja, traduzindo mais, falando uma linguagem mais popular aqui, mais atualizada. Sede benditos do Senhor, o Senhor Deus que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele deu a terra aos filhos dos homens. Tá dando para vocês entenderem agora? Assim, aonde que nós vamos passar e aonde nós devemos chegar, de que a Bíblia fala a esse respeito? Então, começando lá no Antigo Testamento, né, no Salmo, né? Os céus são os céus do Senhor, né, o que habita as alturas, né, a eternidade, né? Mas a Terra, o planeta Terra, ele deu o planeta Terra aos filhos dos homens, ou seja, aos homens. Deu o planeta Terra à humanidade. E no Salmo também, no livro de Salmo também, do capítulo 37, o Salmo 37, diz assim o Salmo 37, eu quero ler com vocês o versículo 10 e 11 e também o versículo 29. Salmo 37, versículo 10 e 11 e também o versículo 29. Deixa eu achar aqui no meu... Vamos lá. Diz a palavra de Deus assim, olha, mais um pouco, Salmo 37, 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, porque na eternidade os ímpios não prevalecerão, não estarão na eternidade lá junto com os salvos. Então, procurarás o seu lugar e não o acharás. Então, vou ler de novo. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos, ou seja, aquelas pessoas que são imitadoras de Jesus Cristo,
aquelas pessoas que creram em Jesus, receberam Jesus como Senhor e Salvador, diz aqui o texto: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha só o que diz o versículo 11: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Agora eu quero ler o versículo 29 com vocês ainda. Vamos ver. Olha o versículo 29 do mesmo Salmo, Salmo 37. Diz assim: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Que diz a palavra? Vou repetir. Os justos herdarão a terra e nela habitarão por quanto tempo? Para sempre. Então vocês começaram a perceber o questionamento que se faz aqui nesse tema, se a igreja vai morar no céu. Então está dando para vocês já entenderem aqui, né? Bom, vamos também, ainda no Antigo Testamento, vamos para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 2, versículo 21. Provérbios 2, 21. Que diz esse texto? Diz assim: os retos habitarão a terra. Os retos habitarão a terra. E os íntegros permanecerão nela. Então, repetindo, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Vamos adiantar um pouquinho mais, e vamos ler aqui no profeta Isaías. Profeta Isaías, vamos pegar um texto aqui, no capítulo 60. Isaías, capítulo 60, o versículo 21. Versículo 21 de Isaías 60. Diz assim: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Todos os do teu povo serão justos, para sempre habitarão a terra. Serão renovos para mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isso Deus está dizendo, Deus o Pai está dizendo. Aí ele continua dizendo aqui: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Mas olha o que diz também no capítulo 65. Capítulo 65. Desse mesmo livro do profeta Isaías. Capítulo 65, versículo 9. Isaías 65, versículo 9. Vamos ler. Olha o que diz aqui: farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Vou ler novamente. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Estão acompanhando bem? Creio que vocês estão acompanhando bem. Vamos ver ainda um outro profeta. Lemos Isaías, né? Agora vamos ler o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, versículo 25. Vamos ler o versículo 25 até o 27.
olha como disse o profeta aqui. Deus falando através da boca do profeta, ele diz assim, olha, falando a respeito do povo dele, né? Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos e os filhos de seus filhos. Para quanto tempo? Para sempre. Vou repetir o texto. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E ele continua dizendo aqui, ó, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo aqui. Bom, um detalhe que eu quero colocar para vocês desses versículos aqui, é porque ele fala assim, que Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Quando fala aqui que Davi, meu servo, ele está se referindo aqui, o profeta, a Jesus Cristo. Tá? Que em algum lugar da Bíblia, alguns lugares da Bíblia, Davi, esse nome de Davi, representa Jesus Cristo, ou seja, Jesus está sendo representado pelo nome de Davi, aquele cujo reino não passará. Como Davi governou só 40 anos, e depois ele morreu, né? Mas o próprio Deus disse que o reino dele seria eterno, então o eterno através de Jesus Cristo, que é o descendente de Davi, né? Por isso que fala, não somente nesse texto aqui, mas de outros textos mais, fala que Davi, meu servo, mas se referindo a Jesus, tá bom? Então eu vou repetir aqui. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, quer dizer, perpétua para sempre, aliança eterna. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Qual é que vai ser o santuário de Deus? Lá eternamente. Vamos ver. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Bem, aqui nós terminamos então de ver alguns versículos aqui, alguns textos que tratam da morada do povo de Deus. No Antigo Testamento, a morada eterna do povo de Deus vai ser aonde? Pelos textos que nós lemos aqui, já deu para vocês entenderem, para todos nós entendermos, que não fala nada de céu aqui. Perceberam isso? Não se falou nenhum desses versículos que nós lemos aqui, que nós mencionamos, fala alguma coisa de morada dos justos nos céus. Não tem nenhuma menção do céu aqui. Concordam comigo? Bem, se você está ouvindo bem aí e vendo, e tem alguma dúvida, então você pode voltar depois, lá no início, e vai ver, né, que não tem nenhum texto aqui que fala da morada dos justos, do povo de Deus, da herança de Deus no céu. E agora vamos partir para o Novo Testamento e com aquele que tem autoridade sobre tudo. Autoridade das autoridades. Então vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 5. E aqui não é um profeta que está falando. Quem está falando aqui é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, olha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ué, mas eu estava crente aqui pensando, eu tinha aprendi desde criança isso, e muita gente fala, as pregações, livros, mencionam isso aí, que nós vamos morar no céu.
hinos, né? Vários hinos, várias músicas, fala a respeito de a nossa morada no céu. Então Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados os mansos. Quando ele fala aqui bem-aventurados os mansos, ele está dizendo aqui do povo dele, dos salvos. Ele não está falando aqui de outras pessoas. Apesar de se referir também um pouco aqui aos mansos que sobrarão na terra, né? Que por ocasião da vinda de Jesus Cristo, mas ele está especificamente aqui dizendo da igreja dele, o povo de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bom, então nós lemos aqui um versículo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, e agora nós vamos partir para alguns textos agora que tratam lá do final. Nós vamos, olhamos bastante no Antigo Testamento, em Salmos, dos profetas, vimos aqui no Evangelho, né, num dos Evangelhos, né, a respeito de Jesus e tal, falando a mesma coisa, e agora nós vamos para o final, que é o livro do Apocalipse. Então, que ele dita algumas coisas aqui, mais propriamente aquelas coisas futuras, né? Mas no capítulo 3, no versículo 12, Apocalipse diz assim, e aqui é Jesus falando também, e dando a escrever, né, ao seu servo João, ditando para ele escrever. Então ele diz assim, olha, Jesus falando, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ao vencedor. Quem é que vence? Quem é que vence são aqueles filhos de Deus, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo e seguem a sua palavra. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus. Eu acredito aqui que todos vocês que estão me assistindo aqui, me ouvindo, sabem que a nova Jerusalém, que está nos céus ainda, ela vai descer para a terra. Eu creio que vocês todos sabem disso, porque eu já falei isso aqui diversas vezes. Então, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então Jesus está dizendo aqui, para aquelas pessoas que vencer o mundo, vencer todas essas coisas aqui, já no final, né? Já para entrar no milênio, entrar na eternidade futura. Então ele está dizendo aqui, essa promessa que ele está dando aqui, é a palavra de Jesus Cristo. E João, também no versículo 1 a 3, do capítulo 21, desse mesmo livro de Apocalipse, então o apóstolo João diz assim, e quem está autorizando João a escrever? Jesus, que através do seu anjo, ele mandou para revelar a João as coisas que ele deveria escrever, ele via as coisas e escreviam, e essa escrita dele é o livro do Apocalipse, do começo até o fim, do capítulo 1 até o capítulo 22. Então, João relata aqui aquilo que ele estava ouvindo, né, a respeito da palavra de Deus, para ele escrever. Então ele diz aqui, olha, vi novo céu, viu o quê? Novo céu e nova terra. Vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o mar, o oceano, o mar já não existe. Vi também a cidade santa. Ele falando da Nova Jerusalém, né? Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, quer dizer, ornamentada, como noiva
adornada para o seu esposo. E o noivo, quem é? O noivo é Jesus Cristo. E quem estava descendo do céu como uma noiva, ataviada como noiva, a Nova Jerusalém descendo do céu, da parte de Deus, ataviada, preparada, adornada, como um noivo espera a sua noiva. Então ela está ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quem é o esposo? Jesus. Jesus é que vai ser, que é o noivo da igreja. Hoje a igreja é a noiva. E então, nesse tempo aqui, que João está escrevendo, que ele foi revelado, então a Nova Jerusalém descia do céu, não é? Mas, quando a Jerusalém desce dos céus aqui, a Jerusalém está descendo dos céus até a terra. Mas ela fará uma parada aonde? Nas nuvens. Para acontecer o quê? Para acontecer o encontro, que nós já falamos aqui diversas vezes, o encontro da igreja que está sendo arrebatada ao encontro de Jesus com a Nova Jerusalém. E esse encontro vai se dar nos ares. Vai ser um encontro nos ares. Quer dizer, Jesus desce com os anjos do seu poder e com a Nova Jerusalém, e a igreja sobe ao encontro de Jesus Cristo com a Nova Jerusalém. O que vai acontecer com a igreja? A igreja, então, entra na Nova Jerusalém ainda nas nuvens. Certo? Deu para entender bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem depois vir aí nos comentários e fazer alguma pergunta, qualquer que seja a pergunta, não tem nenhuma censura. Faça a pergunta que você quiser, por mais absurdo que você possa achar que é. Não é absurdo. Pode escrever, que eu faço tenho o máximo prazer em responder. Então, o que vai acontecer? A Nova Jerusalém, juntamente com Jesus Cristo, desce dos céus, né, no dia da volta de Jesus Cristo, desce dos céus. Jesus arrebata a igreja até as nuvens, e ali, nas nuvens, se dá o encontro do Senhor Jesus Cristo com a Nova Jerusalém, com a igreja, que subiu no arrebatamento. E então a igreja já entra na Nova Jerusalém ainda nas nuvens, enquanto ela está nas nuvens ainda. Entenderam bem isso aí? Mas eu vou ler o versículo de 1 a 3 de novo, que é o que eu li. Vou ler de novo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, essa voz vinda do trono de Deus, fala assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Qual é o tabernáculo de Deus com os homens? O tabernáculo é a Nova Jerusalém, que desce dos céus. E então ele complementa dizendo aqui, ó, Deus habitará com eles. Eles quem? A igreja que foi arrebatada. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E o que vai acontecer então? Das nuvens, a Jesus Cristo, juntamente agora com a igreja que ele encontrou, juntamente com a Nova Jerusalém, cuja os aposentos estão recebendo agora a igreja que entra na Nova Jerusalém, e ato contínuo, desce para a terra. Então, a Nova Jerusalém, juntamente com os anjos, encontra com a igreja arrebatada até as nuvens, o encontro se dá nas nuvens, tá? O encontro de Jesus Cristo com a igreja se dá nas nuvens.
e a Jerusalém, Nova Jerusalém, desce dos céus até as nuvens. Presta bem atenção aqui. Não tem nenhuma menção aqui, menção de nada, não tem uma letra aqui dizendo que a igreja aqui subiu no arrebatamento e foi para o céu. Não tem nada dizendo aqui. O que diz aqui é que a igreja encontra com Jesus e a Nova Jerusalém nas nuvens, o encontro nos ares, mais especificamente falado por apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de versículos de 15 a 17. Então fala, a igreja encontrará com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E a igreja então entra na Nova Jerusalém e ato contínuo, quer dizer, no mesmo instante, ou instantes depois, a igreja desce com Jesus Cristo, a Nova Jerusalém, e os crentes, os salvos, a igreja, dentro da cidade de Jerusalém. Desce para onde? Para a terra. Essa vida de Jesus Cristo para a terra, ela não será interrompida pela noiva. Por quê? A viagem de Jesus será dos céus à terra. Só para um instante lá nas alturas, nas nuvens, para receber a igreja. E é claro, ele vai receber a igreja e vai executar um juízo intermediário aqui na terra. Ele vai ajeitar a terra, preparar a terra para quê? Para receber a cidade de Jerusalém. A nova cidade de Jerusalém. Porque, se vocês não sabem, vocês podem olhar em Apocalipse, que lá fala a dimensão da Nova Jerusalém. Se nós estamos interpretando correto, a Nova Jerusalém, na medida de homens, ou seja, na medida métrica que nós temos aqui, a Nova Jerusalém, ela mede, ela é uma cidade cúbica, ela não é uma cidade retangular, nem quadrada, ela é uma cidade cúbica. Quer dizer, o comprimento da Nova Jerusalém, a largura da Nova Jerusalém e a altura da Nova Jerusalém é uma medida só. Qual é essa medida? São aproximadamente 2.400 quilômetros de nossa medida aqui. Então, a Nova Jerusalém, ela vai ter uma medida de 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura e 2.400 quilômetros de altura. Então, é uma cidade cúbica. Lá em Apocalipse fala sobre isso. Então, essa gigantesca cidade, que ela é mais ou menos do tamanho do Brasil, ou mais um pouco maior do que o Brasil, então, vai descer até a terra. Mas antes da Nova Jerusalém, a igreja, e nós todos, né, Jesus Cristo, pisar os pés aqui na terra, ele vai fazer um juízo aqui na face da terra e vai preparar a terra de uma maneira assim, bem rápida, e vai executar um juízo aqui intermediário. Ele vai matar os ímpios, aqueles que são perversos, que foram inimigos de Deus até o dia que Jesus Cristo voltar, e ele vai jogar no lago que arde com fogo e enxofre a besta e o falso profeta, e vai pegar Satanás e amarrar nas algemas eternas, lá para o juízo do grande dia. E aquelas pessoas que eram mansas, pessoas tranquilas, tudo, mas que não subiram, não faziam parte da igreja ainda, não faziam parte da noiva de Jesus Cristo, essas pessoas serão preservadas aqui na terra. Porque não eram pessoas ímpias, não eram assassinos, criminosos, adúlteros e uma série de coisas aqui que compõem o caráter do ser humano. Não, mas eram pessoas simples e tal, mas eles não acreditaram em Jesus Cristo antes da vinda dele, não é? De maneira que eles pudessem ter os seus pecados todos perdoados, né, e entrassem na Nova Jerusalém, fossem transformados, né, pelo arrebatamento, na hora do arrebatamento. Mas eles foram preservados até, serão preservados por Jesus da terra e entrarão
juntamente conosco no milênio. Só que eles entrarão como pessoas normais, mas não serão destruídas juntamente com os demais ímpios, prevaricadores que não receberam Jesus Cristo como Salvador, não atentaram para a sua palavra, não obedeceram, apesar de terem sido evangelizados muitas vezes e tal, mas eles rejeitaram, eram inimigos de Deus e eram inimigos de Satanás. Então o que vai acontecer? Estou dando aqui para vocês aqui algumas coisas, para vocês se inteirarem exatamente como as coisas vão acontecer. Então assim, Jesus toca a trombeta nos céus, o arcanjo toca a trombeta, aí Jesus, juntamente com os anjos e a nova cidade de Jerusalém, desce dos céus até as nuvens. E aí o que vai acontecer então? Jesus tira a igreja, arrebata a igreja, tanto daqueles que estavam vivos, os vivos serão transformados. E aqueles que estavam mortos, já mortos no Senhor, há milhares de anos atrás, essas pessoas que foram mortas, mas crendo em Jesus, elas serão ressuscitadas, elas serão ajuntadas com os vivos transformados, comporão a igreja e subirão ao encontro de Jesus até as nuvens e entrarão na cidade de Jerusalém, lá nas nuvens ainda. E nesse instante que acontece isso, o que acontece então? Jesus mata os ímpios, destrói todos os perversos aqui da face da terra, ele pega a besta e o falso profeta, lança no lago que arde com fogo e enxofre, e pega Satanás e amarra ele por 1000 anos. E aí ele faz uma modificação aqui na face da terra, para quê? Para receber a nova cidade de Jerusalém. Entenderam bem? Se tiverem dúvida, depois vocês coloquem nos comentários e perguntem, tá bom? Eu vou seguir aqui para terminar. Então, Jesus desce com a igreja, a Nova Jerusalém, e assenta-se na terra. Para quê? Para começar, primeiro lugar, ele ter a sua cerimônia de casamento com a noiva. Esse momento aí vai se dar as bodas do Cordeiro, né? Jesus casando-se com a noiva, casando-se com a igreja, e essas bodas do Cordeiro, né? Nesse dia, né? nesse momento, nós vamos receber a ceia do Senhor, da parte dele mesmo, ele servirá para nós a ceia, não é? E aí é inaugurado um milênio aqui na face da terra. Então, o reinado de Cristo por 1000 anos é inaugurado nesse momento, aqui na terra, com as bodas do Cordeiro, com o casamento de Jesus Cristo com a igreja. Tá bom, agora indo lá para o versículo 27 de Apocalipse ainda, então, João continua dizendo assim, ele escrevendo, né, aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Então ele fala que na Nova Jerusalém, ele fala assim, olha, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem aquela pessoa que pratica abominação e mentira, mas somente penetrará nela os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente aquelas pessoas que foram inscritas no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Deu para entender? Então, não entra na cidade da Nova Jerusalém, não entra nada contaminado. Não entra pecado, não entra ninguém contaminado. Só entra a igreja. Então, nela nunca jamais penetrará, nem nesse primeiro dia da inauguração do milênio, do governo de Jesus Cristo aqui na face da terra, e nem na eternidade futura. Né? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem aquele que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que glória maravilhosa, que glória. Eu espero que vocês estejam glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo com essa maravilhosa revelação de Deus para nós.
E para terminar, encerrando aqui a nossa fala, Apocalipse 22. Eu gostaria de ler todo o capítulo para vocês, mas o que eu vou ler aqui já basta. Então, Apocalipse 22, versículos do 1 ao 5, ele diz assim, olha, então, João dizendo, né? Então, ele me mostrou, quer dizer, o anjo que estava comigo me mostrando todas aquelas coisas, né? Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, está falando da praça da cidade de Jerusalém. Então, voltando aqui, vou voltar ao início de novo. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. De onde? Da cidade de Jerusalém, daqui da terra. Não é nos céus, é na terra. Então ele continua dizendo aqui, ó, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, aqueles povos que restarem na terra durante o milênio. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais vai haver maldição, não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, não vai haver tristeza, não vai haver lágrimas, não vai haver tristeza, não vai haver nada. Tudo quanto é coisa ruim terá passado. Nós não vamos ser participantes de nada ruim. Então nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, ou seja, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aonde, meus irmãos? Aqui na terra. É na terra. Então estamos lendo para vocês desde o livro de Salmos. Onde é que os santos, a igreja, as pessoas que pertencem a Deus vão estar morando? Aqui na terra, na cidade da Nova Jerusalém. Então nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte, na fronte de cada um, está o nome dele. Quer dizer, estará gravado nas nossas mentes o nome de Jesus Cristo. E então, diz assim, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Não tem mais noite. Vai ser só dia. Não haverá noite, nem precisam eles, quer dizer, os habitantes da Nova Jerusalém aqui na terra, nem precisam eles de luz de candeia, quer dizer, luz de vela, luz de lamparina, luz de LED, seja lá o que luz for, nem da luz do sol. Não precisa. Nós não vamos precisar mais do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Aonde? Na Nova Jerusalém, que estará estabelecida aonde? Aqui na terra. Certo, meus irmãos? Estou enfatizando bem isso para vocês saberem que a igreja não vai para o céu. O céu é o lugar do trono de Deus. A igreja não vai lá. A igreja vai para a Nova Jerusalém, quando descer dos céus. Não é nos céus que a igreja vai se encontrar com Jesus Cristo e entrar na cidade da Nova Jerusalém. Não é, é nas nuvens. E ato contínuo descerá para a terra, onde vão se dar as bodas do Cordeiro. Jesus vai casar com a sua igreja, ou seja, com o seu povo. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, luz de lamparina, né? Nem da luz de vela, nem da luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quer dizer, entra para
a eternidade sem fim, a partir dali do milênio com Cristo. Amém, meus queridos e amados irmãos, internet, todos vocês que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo neste dia. Então, que você faça parte também da igreja do Senhor, faça parte da noiva, que você também componha, seja um dos participantes da noiva do Cordeiro, para que você vá se encontrar com Jesus Cristo nos ares, entrar na Nova Jerusalém, descer aqui na terra e começar a reinar com Jesus Cristo durante 1000 anos. 1000 anos, tá bom? Vai ser o reinado de paz aqui na terra. Não vai ter mais o sol, não vai ter mais o mar, não vai precisar de luz, nem de lâmpada, nem nada. Por quê? Porque o Senhor Deus será a luz da cidade em que nós estaremos habitando com o Senhor, aqui na terra, tá certo? Então por isso que Deus guarda a terra não será destruída por ninguém. Pelo contrário, se alguém tentar destruir a terra, Deus destruirá essa pessoa, ou essas pessoas, ou esse reino, ou esses reinos, ou esses governos, né? Governos autoritários, né? Aqueles ditadores mundiais, né? Que acham que são deuses, não são nada. Se eles quiserem destruir a terra com suas bombas, né? Com suas ogivas nucleares, se eles quiserem destruir a terra, eles não serão bem-sucedidos. Por quê? O que vai acontecer é que Deus destruirá quem destrói a terra, quem tem intenção de destruir a terra, tá bom? Então, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tome posse da vida eterna, tendo seus pecados já perdoados e purificados no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, as suas vidas. Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, juntamente com toda a sua família, seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.